a todos, boa noite, sejam bem-vindos à primeira edição do nosso programa Na Visão Delas para o ano de 2025. Eu já estava com saudades de estar aqui convosco a conversar sobre temas interessantes, temas que fazem o nosso dia a dia. E hoje não vai ser diferente, estamos no mês do amor, então para hoje nós trazemos o tema relacionamento tóxico na vertente amorosa. E para falar sobre isso, eu tenho comigo a nossa painelista, a Miriam Barros, ela que é psicóloga clínica, e estará aqui conosco a conversar sobre esse tema. Eu vou saudar e pedir para que ela também se apresente. Olá, Miriam. Olá, Natália. Como ela disse, meu nome é Miriam Barros, sou psicóloga clínica. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui. Pois bem, muito obrigada. Vamos já diretamente ao assunto. Pode partilhar conosco a sua visão do relacionamento tóxico na vida amorosa? O que é isso? Bom, antes de falar de relacionamento tóxico, gostaria de trazer aqui um termo interessante, não é? O relacionamento nos remete à palavra ligação, não é? Ligação entre duas pessoas, quando falamos de amoroso, não é? E nesta ligação, espera-se que hajam os mesmos interesses, que hajam os mesmos objetivos, que haja comunicação, não é? Que as atitudes sejam recíprocas. Então, quando falamos de um relacionamento tóxico, estamos aqui a falar de um relacionamento, de uma ligação que, ao invés de ajudar, ela prejudica. Que, ao invés de trazer benefícios, ao invés de terem os mesmos objetivos, eles têm objetivos diferentes e afetam um ao outro, né? Ou ambos vão se afetando, né? Em diversas áreas, desde a psicológica até a espiritual. Gostava também de ouvir quais são os sinais nos podemos detectar dentro de uma relação e perceber que não, essa relação já não está bem, já não é ideal, ela está tosca. Quais são os sinais? Ok? Um dos sinais é apoio, a falta de apoio, não é? De ambas as partes ou de um para o outro. Tem também a questão da comunicação, que é tóxica, né? Nós podemos ver lá o desrespeito. Tem também a questão da ansiedade, medo, não é? Quando nós sentimos medo da outra pessoa, né? Tem o ciúme, a competitividade, não é? Porque ele fez isso, então eu também vou superar, não é? Então vamos aqui competir em termos de comportamento, as ameaças, humilhação, não é? Colocar o outro embaixo. Tem as críticas disfarçadas de elogios, né? Quando é uma pessoa, vamos lá, do nosso meio, a trazer uma crítica do gênero, não tem o mesmo impacto. Mas quando é uma pessoa com um comportamento tóxico, tem outro impacto. Como, por exemplo, dizer assim: Uau, Natália, tu estás tão bonita para uma pessoa com mais de 40 anos. Né? Quando é uma pessoa com comportamento tóxico, tem um outro significado. Né? Então, tem também a questão da dependência financeira, emocional ou física, né? Então, esses sinais são importantes para perceber que não, este relacionamento é tóxico. E vamos falar um pouco das consequências. Quais são as consequências de uma relação tóxica? Dizer que o relacionamento tóxico afeta todas as nossas áreas, né? A parte biológica, a parte psicológica, a parte espiritual, não é? Social. Eu gostaria de trazer aqui aspectos, né, para cada uma dessas áreas. Primeiro, é importante dizer que tem consequências devastadoras, não é? Devastadoras. Que esse tipo de relacionamento pode até levar à morte, não é? Pode até levar à morte.
Começando pela parte física, nós temos a questão da dor crônica. Existem alguns pacientes que eu tive a oportunidade de assisti-los na unidade da dor, um setor no Hospital Central, em que estiveram lá apresentando uma dor localizada. Ou na cabeça, né? Ficamos com cefaleia, né? Então, é normal isso acontecer. Também tem a fadiga, enfim, são problemas que um relacionamento tóxico pode causar, na parte física, biológica, não é? Depois temos na parte psicológica a ansiedade, a depressão, crises de pânico. Só de imaginar que o seu namorado, por exemplo, mandou uma mensagem e diz: sai lá, estou aqui fora. Você já entra em pânico. Quer dizer, não entendo o que está acontecendo consigo, mas porque você tem medo daquela pessoa, né? Tem medo de estar com ela. Nenhuma conversa simples, básica, não consegue ter com ela, né? Então, a autoestima baixa, como havia falado, né? Não se sente bonita, não se sente atraente, a insegurança, a perda de confiança, e também pode desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, né? Mesmo depois de sair daquele relacionamento tóxico, se você deixa esse relacionamento durar por muito tempo, pode te criar um estresse pós-traumático. Depois temos a parte social. As pessoas no relacionamento tóxico que estão a ser afetadas por ela, muitas das vezes afastam-se das pessoas, apresentam comportamentos diferentes. Por exemplo, no trabalho, ou chegam um pouco mais cedo e saem um pouco mais tarde, ou o contrário, chegam um pouco mais tarde e saem um pouco mais cedo para evitar encontrar-se com algumas pessoas. Mesmo a forma de apresentar-se, a roupa, colocar sempre lenços aqui no pescoço, podem até achar interessante, mas é porque ela está a esconder algumas manchas, colocar roupas compridas, mas porque ela está a esconder, hematomas, mas todos nós estamos assim de calor, né? Mas como é que você está com esta roupa? Sim, por aí. Então, são algumas coisas que podem acontecer, e é claro que para a pessoa que está nesta situação, aquilo também é desconfortável. Poxa, ela está a esconder aquilo, né? Então, depois tem a parte espiritual, para os que são religiosos, não é? Podem começar, em algum momento, existem duas vertentes. Em algum momento, pensar que Deus não está atento para ela, não é? Quer dizer, está a afastar-se dela, não é? E até talvez a criticar a sua religião, se forem pessoas da mesma igreja, não é? A pensar que todas as pessoas daquela igreja são assim, não é? Por aí em diante. Por outro lado, é talvez achar que seja por sua culpa que talvez Deus está a castigar assim por causa de alguma coisa que você tenha feito, ou olhar para aquilo como uma prova, né, que você deve suportar até a morte, custe o que custar, né? E se for para morrer, tem que ser ali naquele relacionamento, mas se sair... destino, eu vou... Exatamente. Mas se eu sair desse relacionamento, estarei a mostrar que eu sou fraca, que eu não tenho fé, e por aí em diante. Então, é muito difícil. É muito, muito complicado. Só o número das doenças que a Miriam aqui citou, né, de saúde mental, enfim, é muita coisa. Dá para perceber o quão fundo o quão mal é, e até agora sinto até vontade, mas pode talvez uma próxima edição, de falar sobre o relacionamento tóxico em outras vertentes, Sim. na relação pai e filhos ou amigos, não somente aqui amorosa. E com isso, Miriam, eu queria saber se eu consigo sair de uma relação tóxica, como se deve, como voltar a vida, voltar
a me relacionar, enfim, voltar a confiar nas pessoas, sim. Ok. Após ter saído de um relacionamento tóxico, né, eu penso que a primeira coisa que a pessoa deve fazer é aceitar o término da relação e se posicionar como alguém que realmente terminou essa relação. Porque muitas vezes os relacionamentos tóxicos criam uma dependência, um vício, né? Às vezes nós nos encontramos numa situação em que nós dependemos muito dessa pessoa, principalmente emocionalmente. Porque, como eu disse, as pessoas não são de todo más. Sempre tem um ponto positivo. Então, é normal, em alguns momentos, nós nos lembrarmos, né, das coisas boas que nós vivemos lá, né? Principalmente quando estamos a terminamos de fazer isso, fazer aquilo. E, como dizem, às vezes nós temos que nos afastar para poder valorizar, né? Então, naquele afastamento, começa a valorizar as coisas positivas. Mas é preciso que você esteja consciente que você terminou com aquela pessoa, que era necessário terminar com aquela pessoa, e não esquecer, né, de certa forma, as coisas más que ela fez, até que ponto ela te prejudicou. Né? E depois disso, você precisa traçar novas prioridades. Traçando novas prioridades, você vai criando também sua rede de apoio. Deus, você, seus familiares, amigos, colegas de trabalho, não é? Por aí, vai colocando pessoas que te fizeram bem, que te fazem bem, que talvez te apoiaram, né, nesse processo de separação, por aí diante. Nós somos seres sociais, nós não podemos negar isso. Nós precisamos de pessoas. Né? É verdade que não devemos colocar a nossa dependência, né, nos outros. Isso não. Temos que sempre procurar um equilíbrio. Mas precisar de pessoas, sempre precisamos. Sempre. Somos seres sociais, não é? Então, sempre vamos precisar dos outros. Né? É sempre bom voltar-se a conectar com as pessoas, principalmente aquelas que te fazem bem, né? Que sempre te fizeram bem. Não aquelas que te julgavam, não, mas aquelas que te apoiaram de verdade. Não é? É também importante não se culpar e não ter vergonha. Né? Não se culpe, porque é verdade que nem sempre que a pessoa te fez mal é porque, pronto, ela simplesmente fez mal, mas pode ter alguma coisa que você fez, né? Que gerou alguns sentimentos, alguns comportamentos, por aí. Mas você não deve se culpar por isso, não é? Não deve se culpar, não deve manter o sentimento de culpa, porque a outra pessoa escolheu, fez as escolhas dela, né? Nós não somos perfeitos todos nós erramos. Mas não é porque nós erramos que devemos ser tratados, né, dessa forma rude, né, desumana, violenta, não. Né? Devemos dialogar, pelo contrário. Então, não deve se culpar e também não ter vergonha, porque existem muitas pessoas na mesma situação, não é? Ou que já estiveram em situações semelhantes, não é? E não ter vergonha também, porque foi um aprendizado. Foi um aprendizado para si, foi um aprendizado, uma experiência que você vai poder testemunhar e ajudar outras pessoas. Então, não há que se envergonhar disso, né? Até porque também não foi culpa sua, né? Mas foi escolha de uma outra pessoa, não é? E neste ponto eu gostaria de dizer que mesmo para aquele que tinha comportamentos tóxicos, se ele mudar e mesmo assim o parceiro decidir esta separação, não é? Também não deve culpar-se, não é? E ter vergonha, porque foi um aprendizado para ele também, não é? É verdade que teve aquela culpa, né? Mas foi no momento de ignorância. Ele depois aceitou, não é? Aprendeu e tem uma nova chance de ser diferente, não é? Então, com essa oportunidade que ele teve de mudar
também deve usar isso como uma experiência, como um aprendizado, como um testemunho para outras pessoas que estejam naquela mesma situação, não é? E também eu penso que a pessoa deve se focar no presente, não é? Se focar no presente, viver o agora, não é? E Passado ficou para trás. exatamente. Acabou, a voz passada, não precisa voltar a remoer. É isso. Senão vai já ficar com aquela dúvida. Lembra, depois fica triste, depois chora, depois então não consegue caminhar. Exatamente. E uma questão que não pode faltar é que ela pode fazer tudo isso, né? Mas também é importante fazer terapia, não é? Que é para poder tratar todos aqueles traumas que possam ter surgido por causa disso. Exatamente. A dizer dentro da relação próxima. É isso. É isso. Muito obrigada, Miriam. A conversa tá boa, a gente vai aprender muito, espero também que vocês também estejam a aprender muito, mas infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. Mas queremos voltar numa próxima edição para conversar mais com a Miriam. Esse tema é complexo, pegamos uma vertente, queremos voltar aqui para pegar a outra vertente. Então, já fica o convite para uma próxima edição. E pronto, vou pedir para dizer sobre algumas considerações, antes de fechar o programa. Ok? Dizer apenas que relacionamento tóxico é diferente de relacionamento saudável. Vamos estar atentos aos sinais e dizer que é possível mesmo transformar o relacionamento tóxico em um relacionamento saudável. Mas quando não for possível, a melhor opção é sair. Okay. Muito obrigada. Obrigada, queridos internautas, por terem estado conosco. Assim fizemos a edição do programa Na Visão Delas, a primeira para o ano 2025. Nos despedimos com a promessa de voltar na próxima semana. Até lá, fique bem, feliz ano novo. Tchau, tchau.